outra vez. Vamos lá. Boa noite a todos. Desejo um feliz sábado a todos. Boa noite. Esse tema, irmãos, é um tema bem complexo. Assim, na verdade, esse estudo que a gente vai fazer é uma adaptação de um estudo mais amplo, de 1h40, mais ou menos. E esse é um breve resumo dele. Talvez a gente possa até seguir adiante outras quintas, para a gente chegar até o final desse estudo. Essa aqui é só uma pequena parte sobre a destruição da família como uma agenda antiga. Considerada antiga aqui, para quem fez o estudo, não fui eu, só fiz uma adaptação para nós, adventistas, considerado antigo como de 200 anos mais ou menos. Tem 200 anos esse projeto, que nós vamos abordar aqui hoje. 130, 150, por aí é mais preciso. Só que a ideia como destruição, a ideia de destruição da família, destruir a família, é bem mais antigo ainda. É o próprio Satanás que tem essa ideia, né? E da minha parte, não de quem fez o estudo originalmente com esse título, da minha parte, eu gostaria de iniciar com o texto do Grande Conflito. O Grande Conflito que eu estou usando é desta edição aqui, ó, que vocês estão vendo. Grande Conflito. Esse aqui, se eu não me engano, é de 1991, se eu não me engano. E eu vou ler agora para vocês o parágrafo que está no Grande Conflito, nesse livro, página 590. Deixa eu ver aqui, 590, não sei, não vou saber dizer do aplicativo, mas no livro físico é 590. O capítulo é o capítulo O Maior Perigo para o Lar e para a Vida. Eu fiquei surpreso quando eu busquei esse texto por um outro motivo, nem era esse estudo, e eu encontrei uma partezinha no final do parágrafo. Eu peço até que os irmãos prestem atenção, que fiquem atentos para o parágrafo todo, mas no final especialmente. Então eu vou ler para vocês, eu vou pular só apenas aí as 4 primeiras linhas. O parágrafo começa assim: a doutrina de que os homens estão isentos da obediência, tá? Agora pura 4 linhas. Tá? Embaixo está escrito assim: na família, Satanás está em atividade. Sua bandeira tremula, mesmo nos lares em que se professam cristãos. Há invejas, suspeitas, hipocrisias, separação, emulação, contendas, traição de santos legados e satisfação das paixões. Todo o conjunto dos princípios e doutrinas religiosas que deveriam constituir o fundamento e o arcabouço da vida social assemelha-se a uma massa vacilante prestes a cair. Os mais vis dos criminosos, quando lançados na prisão pelas suas faltas, tornam-se frequentemente recebedores de dádivas e atenções, como se houvessem alcançado invejável distinção. Dá-se grande publicidade ao seu caráter e crimes. A imprensa pública, a imprensa publica as minúcias revoltantes do vício, iniciando desta maneira outros na prática de fraude, roubo e assassínio. E Satanás resulta no êxito de seus planos infernais. O enfatuamento do vício, a criminalidade, o terrível aumento de intemperança, ou da intemperança, e iniquidade de toda sorte e grau devem, agora presta atenção, devem despertar todos os que temem a Deus para que investiguem o que se pode fazer a fim de sustar a maré do mal. Bom, nenhum de nós ignora que Satanás tem uma guerra com Deus, mas ele não pode tocar a Deus, né? Ele não pode chegar lá no trono onde Deus está e ofendê-lo pessoalmente. Então ele usa de atacar a Deus indiretamente pelos seus filhos. O conflito entre o bem e o mal é basicamente isso. Satanás ele lutou com Cristo no céu, né, ele e seus anjos, contra Jesus e os anjos fiéis. Ele foi expulso. Só que
quando expulso, ele estendeu o conflito para o planeta Terra. Nada aconteceria se nossos primeiros pais não tivessem cometido o primeiro pecado. Como cometeram, aí cá estamos nós envolvidos nesse grande conflito. De lá para cá, ele tem, então, tentado destruir tanto quanto pode a família, que é a base, a célula máter da sociedade. Agora, conforme o tempo foi passando, esses milênios de obra satânica, ele tem aperfeiçoado suas táticas, refinado as estratégias de atacar a família. E nos últimos 200 anos, duas linhas causais, né, duas linhas causais de ataque à família nós vamos considerar, resumidamente, é claro. Quando a gente não está por dentro do assunto, a gente fica meio sem saber quem nos bateu, como se a gente ficasse meio assim, tá, tem alguma coisa me incomodando, mas de onde vem essa coisa, né? Por exemplo, nossas famílias, as relações estão sendo corroídas, o conceito de certo e errado no coração dos adultos, especialmente dos jovens, dos adolescentes. Na verdade, o que tem produzido isso? A gente precisa... Eu vou fazer o uso de uma expressão do Pedro Augusto, é um estudioso do Instituto Borborema, que ele diz assim, que o homem de estudos, aí entende-se homem como aquele que for dos estudos, homem ou mulher, né? O homem dos estudos, ele não deve se prender às espumas dos eventos. Ele fala isso e ele acaba usando justamente a linguagem da espuma, a figura da espuma, das ondas do mar, para dizer que aquelas ondas que arrebentam ali na praia, né, na areia, elas são apenas efeitos longínquos de correntes marítimas mais profundas. E o homem de estudos, ele não deve se satisfazer ou se contentar ou parar em contemplar as ondas, aquela espuma dos eventos, né, como se fossem as ondas que quebram na praia. Que ele deve buscar, então, as raízes dessas ondas, ou melhor, as causas delas, seriam movimentos mais profundos e distantes. Ou seja, o que provoca toda a destruição da família que a gente tem visto nos últimos, vamos lá, para quem é jovem, nos últimos 10, 20 anos, para quem é mais velho como eu, pelo menos aí uns 30 ou 40 anos a gente tem contemplado isso aí. Pelo que a gente acompanha nos jornais e até nos testemunhos pessoais. Né? A gente conhece famílias que estão sendo destruídas. Como, então, entender isso aí? Então, vamos seguir adiante aí na tela, Bruno. Você segue para o próximo, o que seria o próximo slide, né? Então, nós temos aí a primeira linha causal, que é a linha ideológica, né? Não, É sua uma câmera linha... ela fechou. E, não, eu sei. Eu sei que minha câmera fechou porque eu fui pro PDF. Isso aí, ó. Pronto, tá aí, ó. Então, assim, a linha de causalidade ideológica, e nós vamos ver também a linha de causalidade das grandes corporações, das grandes ONGs, né? São organizações não governamentais, e elas têm trabalhado contra a família. Tem uma linha ideológica, que é essa daí que a gente vai contemplar agora rapidamente, e a outra linha. Então, aqui nós temos um livro do Friedrich Engels, né? Chamado A Origem da Família e da Propriedade, Privada e do Estado. Esse Friedrich Engels, ele escreveu esse livro em 1884. Na verdade, ele escreveu depois já da morte de Karl Marx. E como que ele fez então? Então, ele coletou os textos mais recentes de Karl Marx sobre a família e ele compôs o livro. Claro que ele deu a contribuição dele, etc. Então, ele estuda dois autores daquela época que questionavam, que levantavam lá um questionamento sobre a questão da família antiga, na antiguidade remota. Um deles era Lewis Morgan. Esse Lewis Morgan, ele dizia assim, que a família
num momento bem distante do passado, a família ela não tinha relações fixas de intimidade, marido e mulher. Que, na verdade, havia uma liberdade sexual. Então, não havia muito essa de o homem ficar com a mulher X e só com ela, e a mulher ter uma pessoa que ela ama e ficar só com ele. Não, na verdade era assim, era todo mundo de todo mundo, era meio isso, né, que o Lewis Morgan disse ter encontrado na história antiga, né, como se fosse vestígios de uma sociedade assim. Só que prova disso nunca encontraram, né? Encontraram provas, sim, de sociedades que eram poligâmicas ou que eram sociedades politeístas, e devido aos cultos de fertilidade, eles tinham, então, cultos orgiásticos, né? Orgia como parte do culto da adoração do deus ou da deusa da fertilidade. Mas ainda não encontraram uma sociedade, evidências arqueológicas de uma sociedade que fosse, as mais antigas, evidentemente, que fossem matriarcais. As mais antigas eram patriarcais. Existem razões para isso. Só que o Lewis Morgan propunha coisa diferente, né? Ele dizia assim, não, teve uma sociedade, tal lugar, que era matriarcal, e que depois, quando... Porque ninguém sabia que era o pai, né? Como a mulher era a mulher de todo mundo, né? Cada mulher era mulher de vários homens, entre aspas, vários sujeitos, né? Então, a mulher não sabia nunca quem era o pai. Então, as crianças só identificavam a mãe como aquela que era... que amparava a criança, que, enfim, que alimentava, cuidava da criança, mas não tinha um pai. Todos os homens tinham relação com o mesmo número de mulheres. Mas, segundo ele, nessa pesquisa, posteriormente, os homens foram conquistando bens, né, ajuntando posses, e eles perceberam, segundo a leitura do Lewis Morgan, né, que deu origem a esse estudo desse livro aí que vocês estão vendo na tela, os homens ficaram preocupados, porque não tinham para quem deixar o que eles tinham conquistado. Então, eles iam conquistando bens, propriedades e tal, e não sabiam para quem deixar. Então, eles falaram, peraí, não pode ser assim. Então, eu vou me casar, vou ter filho com uma só mulher, ela vai ser só minha. Então, o homem teria dominado a mulher e, consequentemente, dominado os filhos dela com ele. Então, nessa relação opressora, o homem passa a propriedade de si para sua prole, né, seus filhos. E com o maturar desse tipo de relação opressora, endemicamente opressora, que é a família heterossexual, né, patriarcal, que a sociedade fez surgir o Estado para manter aquele status quo, manter aquela situação opressora, aquela situação daquele jeito. Uma sociedade patriarcal em que o homem escraviza e oprime a mulher, e naturalmente escraviza e oprime os filhos, mas que, quando morre, deixa os bens para os seus filhos. Não os filhos de sua mulher com outro homem, mas para os seus filhos. Então, ele fala, não, isso está errado, porque no passado havia um livre comércio sexual, entre aspas, falando livre comércio, desculpa a linguagem. Mas como se fosse assim, todo mundo era de todo mundo. E hoje, até muitos marxistas desconfiam, não creem nisso aí, eles discordam dessa ideia. E como eu disse antes, há muitas razões para discordar delas. Vou dar um exemplo disso. De acordo com o modelo evolucionista, né, do surgimento da raça humana, da vida na Terra e da raça humana, quando no período paleolítico, por exemplo, quando os homens viviam como se fossem coletores e caçadores, eles iam de lugar em lugar esgotando os recursos para a sua alimentação, na sua manutenção. Então, eles viviam de um lugar para o outro, por exemplo, de Arthur Alvim para Itaquera, de Itaquera para Guaianazes, Guaianazes para Tiradentes, depois para São Mateus, depois Arthur Alvim de novo. Então, eles faziam esse tipo de percurso, assim, ó, esgotando os recursos para manter a sua vida em determinados locais. Então, como caçador-coletor, como que a mulher iria caçar, sendo que a mulher tem as suas regras mensais? Como as mulheres, nessas circunstâncias, né, mensal, né, das regras menstruais da mulher, ela iria caçar com os homens, se aproximaria da sua presa sem assustá-la, sem afugentá-la, porque os animais têm um faro melhor do que nós humanos.
E eles rapidamente perceberiam e dariam fuga antes de serem capturados. Então são vários... E a outra, a mulher fica... Nesse período, também não fica com a mesma possibilidade de correr, de força, não é? A mulher tem TPM, etc., tem cólica, é tudo muito complicado para a mulher. Então, as mulheres, via de regra, elas ficavam, eu vou chamar em casa, modo de falar, mas ficavam no acampamento para cuidar das crianças ou para manter o fogo aceso, né? Ou para coletar raízes, enquanto os homens iam caçar animais. Eventualmente ficava um homem para trás para proteger as mulheres. Dar mais um reforço, né, na proteção. Então, naturalmente, os homens iam para a guerra, os homens iam para a caça. E eles tinham sempre tiveram mais essa liberdade, inclusive fisicamente falando. Né? Então, naturalmente, a sociedade só poderia ter se estabelecido a partir de relações patriarcais, relações familiares patriarcais, não matriarcais, como pretende o livro do Engels. Mas, enfim, como o Engels ele toca adiante um projeto de Hegel, que dizia que ele queria resgatar o poder criativo do mal, isso é uma coisa do Satanás, mas ele queria resgatar o poder criativo do mal para acabar com as estruturas milenares e recriar estruturas modernas, entre aspas, em muitas aspas aí. Então, ele acredita que tem que destruir a família, porque se ele destrói a família, ele destrói naturalmente a propriedade privada, que é o legado do pai para os seus filhos. E se ele destrói essa relação familiar e a propriedade privada, necessariamente o status quo, né, a situação opressora do Estado burguês, ele iria cair e poderia surgir, então, o Estado comunista. Essa é a ideia por trás dessa proposta do Engels aí no livro Família, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Sigamos adiante aí no próximo trecho. Isso. A interpretação antropológica. Aí, só passando os pontos que eu deveria comentar. Né? Primeiro, o livre comércio sexual entre as pessoas. A mulher tinha certo poder nessa sociedade primeva, né, defendida pelo Engels. A suposição de uma sociedade matriarcal, ele supunha, né, isso está suposto no livro, que o macho escraviza a mulher, ele garante a herança e oprime a mulher a cuidar dos filhos. Portanto, a mulher é o tipo de uma escrava do marido. Próximo slide, a gente pode adiantar aí, slide modo de falar, desculpa, tá, gente? É só momentos do PDF. E o Karl Marx mesmo antes de 1884, quando surgiu esse livro do Engels, claro, com textos do Karl Marx, em 1848, quando ele escreveu o Manifesto Comunista, Karl Marx já dizia que a família devia ser destruída. Então, a página 53, tem um trechinho aí na parte amarela da tela, se vocês quiserem ver, está escrito assim: supressão da família. Até os mais radicais indignam-se com essa proposta, com essa perigosa proposta dos comunistas. Isso ele diz na página 53 do livro O Manifesto Comunista. E antes disso, em 1846, 44 ou 46, quando ele escreveu um livro chamado Ideologia Alemã, ele já falava da família com desprezo, intencionando a destruição da família. Então, já era uma ideia do Marx, antiga, de 1846, 48 no Manifesto Comunista, mas quando Marx chega perto do ocaso da sua vida, perto da sua morte, os escritos de Karl Marx estão mais amadurecidos. Então, essa ideia de destruição da família não é ideia da mocidade de Karl Marx, não é ideia não é uma ideia de adolescente dele, é uma ideia já do Marx maduro. Ele já escrevia isso há 30, 40 anos. Em 1884, então, lança o Engels esse livro que se torna um referencial, um grande referencial ideológico
para as políticas públicas que têm minado aí a família como uma célula máter da sociedade. E, evidentemente, isso os adventistas e todos os cristãos do mundo sentem essas incursões ideológicas. Mas vamos seguir adiante aí, próximo espaço aí, Brunão. Próximo, isso aí. Nós temos essa aqui, a linha de causalidade, né? A linha causal das grandes corporações. Este livro que vocês estão vendo é uma série de textos do Andrew Carnegie. O Carnegie. Esse homem, ele era o homem do aço nos Estados Unidos. É um homem que a produção de aço era com ele, né? Ele era um dos bilionários americanos, né, da virada do século XIX para o século XX. Um daqueles caras que a gente pode falar que são as famílias dele geraram ele gerou corporações, né, ONGs, né, e essas ONGs deram origem à ONU e que a ONU deu origem hoje, de certa forma, representa os interesses globalistas. Então, essas famílias aí são as famílias globalistas. Esse é um deles, né? Então, ele escreveu aí esse livro. E nesse livro, esse cara que era considerado o rei do aço, ele exorta a filantropia. Olha que legal, que coisa bonita, né? Que discurso. Ele fala assim que os ricos, os milionários, os bilionários dos Estados Unidos, eles devem exercer a filantropia. É claro que eles deviam estar com vistas ali ao abatimento de imposto de renda, né? Na empresa, mas, enfim, de qualquer forma, o dinheiro que seria para o governo, ele seria canalizado para obras de benfeitoria. Mas filantropia é diferente de caridade. Na filantropia, você até alardeia os atos que você faz. Você quer publicidade. Você dá publicidade para boa obra quando você faz. Na caridade, não. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se exalta. Então, naturalmente, um ato de caridade, um ato de amor cristão, que brota do indivíduo que é convertido, da pessoa que é inconvertida, ele vai ficar quieto, ele não vai ficar falando para os outros, eu fiz isso, fiz aquilo outro, ajudei aqui, ajudei ali. Ele vai ficar na dele. Mas esses caras, os ricos, não. Esses caras, eles queriam publicidade. Eles queriam fazer aquilo, boas obras, para mostrar como eles eram, para que a sociedade não os visse também como esse rico opressor, esse rico não sei o quê. Então, eles eram vistos como pessoas que ajudavam o próximo. Assim, né? Então, assim, ele queria ajudar as pessoas, fazer filantropia. Ele dizia que, nesse livro, que os ricos têm a obrigação de distribuir a riqueza deles, né? Mas aí, assim, a riqueza da empresa, a riqueza particular, possivelmente eles nem mexiam nela. Mas da empresa, realmente eles dividiam alguns lucros da empresa que eles tinham, né? Então, a eficiência na filantropia seria muito superior à filantropia cristã, segundo ele, né? Porque a filantropia, ou caridade cristã, melhor dizendo, ela não apregoa, né? Então, por mais que os cristãos façam muito, isso não sai na mídia, né? Isso não sai na mídia. Então, ele dizia que agora que a caridade, ou entre aspas, a filantropia na mão de ricos, agora sim, a gente sabe como administrar, nós somos administradores, então agora a coisa vai andar. Agora a gente vai começar a resolver os problemas sociais, diziam eles. Então eles começaram a querer se verem como cabeças do mundo, como se fossem dirigentes do mundo. Mais preocupado com a redução dos impostos para grandes fortunas, não por caridade, exatamente, é isso aí. Próximo momento aí do slide. Junto com ele, e até parabenizou o Andrew Carnegie, foi o John David Rockefeller. Esse é o pai, tá? John Davidson Rockefeller, fundador da dinastia Rockefeller. Então, ele parabenizou o livro, ele leu os textos do Carnegie, e ele investiu também. Ele pensou naquilo, falou, peraí, eu vou fazer isso. Então, ele investiu também, criou ONGs para poder ajudar o próximo. Escola de enfermagem para mulher, foi a primeira escola de enfermagem para mulher nos Estados Unidos, universidade, né? Inclusive, a primeira formação de mulheres negras norte-americanas foi na escola que o Rockefeller criou. Então, mas o que motivou esse cara, né?
que motivou foi assim, pensa nisso, final do século XIX, começo do século XX. Como que o mundo estava? O mundo estava afetado por um conceito kantiano, não é? O kantismo que, de certa forma, fez com que tudo fosse subjetivo. Não existe realidade de fato. O que existe é aquilo que a minha mente entende que há. Como a minha mente pensa e tem as mesmas estruturas que a de todos os seres humanos são, mentalmente falando, então, naturalmente, as categorias, né, de beleza e outras categorias, são três ou quatro categorias, quer dizer que cada mente replica aquela categoria. Então, todo mundo pensa igual, não porque a gente está vendo a mesma coisa, não porque existe um fato além de nós, é porque nossa mente pensa assim por causa das categorias que ela tem. Então, é como se fosse assim, há um esquema mental que está em cada um. Então, nós não sabemos o que é real. Nós não podemos conhecer a Deus pessoalmente. Kant dizia, não tem como conhecer. Você supõe que ele existe, você tem uma experiência arrebatadora dentro de você, mas não é um fato a existência de Deus. Kant vai mais ou menos nessa linha aí. Ele não tem como provar Deus, né? E Kant era protestante, por incrível que pareça. Então, tem esse subjetivismo, tem vamos dizer, o iluminismo fazendo da razão como se fosse a senhora do mundo, como se fosse uma substituta para Deus também. Nós temos o materialismo, os humanos procurando apenas riqueza, poder material, e não vendo nada além do material, né? Como se não existissem as forças do bem e do mal, os anjos, os demônios, Deus, Satanás, como se não houvesse isso. E também o evolucionismo, minando a fé numa criação bíblica, né? Como o relato de Gênesis 1, 2 e 3. Então, essas forças se juntaram à última corrente aí de pensamento, que foi considerada na palestra original desse estudo, que foi o niilismo de Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. Nietzsche ele propunha que, enfim, que não tem verdade, que é a nulidade total, tudo é nulo. Então, é como se fosse assim, não tem nada, não posso me firmar em nada, não existe verdade. Então, é o completo negação, né? Não há. Não há certeza, não há verdade, não há Deus, não há nada. Então, o mundo, ele fecha o ciclo do século XIX, entra no século XX desse jeito. É como se tivesse esvaziado, inclusive, a religião do seu significado. E esses caras, esses ricos, pensam assim, peraí, vamos dar significado à vida. Né? Falam assim, vamos dar significado, vamos fazer o bem ao próximo, vamos fazer filantropia. Isso, de certa forma, era para preencher meio que um vazio da alma, né? Não só deles, mas, inclusive, estimulando os outros a isso também. Né? Então, isso é uma muleta, na verdade, é uma muleta. E esses homens criaram, então, várias organizações, né? ONGs. Primeira fase, então, de 1900 a 1930. Vamos lá para o próximo espaço aí, próximo espaço. Aí nós temos o Instituto Rockefeller, criado em 1901, né? O Instituto Rockefeller. É claro que ele não está do mesmo jeito, ele é muito maior hoje, né? Pensando no bem-estar, o dizer ali desse símbolo aí, né? O símbolo do mundo e tal, está escrito aí em volta assim, o bem-estar da humanidade em todo o mundo. Como se o rico está pensando no bem-estar da humanidade. Qual é a aspiração? Você consegue perceber a aspiração? A aspiração é nós, ricos, poderosos, vamos dar uma direção ao mundo, uma direção de bem-estar. Nós vamos conduzir o mundo, chefiar o mundo, indicar um caminho para o mundo, para o bem-estar da humanidade. Em outras palavras, eles estão dizendo assim, nós somos os senhores do mundo e a gente vai dizer para vocês como tem que ser a sua vida. É assim. Por mais que parecesse, nos primeiros anos ali, uma coisa boa, legal, criaram instituições de ensino, de pesquisa científica, vacinas, etc. Inclusive coisa que está muito, muito na onda agora, né, por causa desse negócio do vírus. Na verdade, eles estavam querendo conduzir a humanidade. Próximo slide, vamos lá. É muita pretensão, né? Não sei o que eles tinham na cabeça. Aí nós temos, então, o primeiro grupo de formandas, né, em enfermagem pela Fundação Rockefeller. São afrodescendentes, como vocês percebem aí. Ó. Se vocês quiserem ampliar a foto, vocês veem aí. São pessoas formadas justamente naquela instituição de ensino Rockefeller. E
ao lado do Rockefeller, teve esse cara aí chamado Frederick Gates. Ele era pastor batista e ele foi o principal assessor comercial e filantrópico do Rockefeller. Ele deu a ideia para o Rockefeller de criar, então, um instituto de ensino no sul dos Estados Unidos para acabar com o analfabetismo funcional, o analfabetismo que tinha na região, justamente por causa da segregação racial, né? Os negros quase não tinham acesso ao saber, né? À escrita, à leitura. E então essa ideia foi boa? Sim, foi boa. Só que, assim, qual era a ideia deles? Não vamos oferecer a eles, esse grupo étnico do sul dos Estados Unidos, não vamos oferecer a eles a educação clássica. Nós vamos oferecer a eles um ensino e uma educação para o trabalho, para formar profissionais. Foi aí que começou a alterar a educação, porque a educação nos Estados Unidos, até antes da proposta do Gates, a educação era a educação clássica. Por mais que ela fosse, digamos assim, menos potente pelos professores daqui para ali, diferente, porque não tinham um grau de erudição maior, mas eles focavam na educação clássica, no ensino clássico. Isso era ótimo, era alta cultura. Só que eles pensaram assim, não, vamos acabar com o analfabetismo funcional e criar trabalhadores. A gente quer trabalhadores, não intelectuais, eruditos. Como visava a educação clássica. A educação clássica não pensava assim, eu vou formar um padeiro, uma pessoa que vai trabalhar com design de interiores. Não era isso. A educação clássica, ela visava o homem melhor, o homem mais útil, o homem evoluído, o aperfeiçoamento das potências do homem, das capacidades do ser humano. E não, o homem vai ser engenheiro aqui, engenheiro ali. Não era isso. A educação clássica não pensava nisso. O homem poderia enveredar para isso posteriormente, mas o objetivo não era esse. O objetivo era buscar a excelência de vida no coração, né? E, infelizmente, esse pastor Batista, deu essa ideia. O pai, Rockefeller, não pegou a ideia, mas o filho pegou, aparentemente o filho pegou, o Júnior, né? E tocou adiante porque o sobrenome dele no final era Júnior mesmo, né? John Davis Rockefeller Jr. E esse tocou a obra adiante. Deixa eu ver o próximo espaço aí, Brunão. Isso. Esse John David Rockefeller Jr., ele participou de uma espécie de um julgamento, sobre os jovens transgressores da lei, não sei se roubaram, não sei o que aconteceu, e ele ficou impressionado, e ele pensou assim, por que a gente não planeja, por que a gente não cria uma instituição para poder controlar, a taxa de natalidade? Planejamento familiar. Por quê? Porque a gente consegue evitar que surja questões assim, que jovens de 17, 18 anos, 19 anos sejam transgressores e acabam sendo presos. Eu acho que aquilo impactou, né, a participação de um tribunal, de júri, né? E ele voltou de lá com essa ideia mirabolante de criar uma instituição de ensino, ou melhor, uma instituição que orientasse as mães, as mulheres, ao controle de natalidade. Ele patrocinou, deu $10 mil para uma mulher que depois veio a ser a fundadora como é que chama o nome da instituição? Não sei se está aí. Tem uma instituição americana chamada Planned Parenthood. Isso, Parenthood. Família, planejamento familiar. Isso, exatamente. Foi a Simone de Beauvoir, não foi, que pediu? Não, foi antes dela. Teve uma mulher, uma militante americana, que também Judith era... Butler? Antes dela. Nossa, mas é interessante. A Margaret Sanger, né? Margaret Sanger. Não tá bom o Margaret áudio. Sanger, é isso mesmo. Margaret Sanger, Isso, Margaret Sanger, exatamente. Isso, Margaret Sanger. O próprio David Rockefeller Jr., o Júnior, ele não tinha dinheiro para isso. Ele pediu $10 mil para o pai deu $10 mil para ele,
e ele canalizou, ele deu para Margaret Sanger, que criou esse instituto posteriormente. Antes não tinha esse nome, né? Ele criou mesmo um instituto, e depois daquele instituto eles criaram... Ele criou um instituto, inclusive, instituto para pesquisas de comportamento social. Foi a primeira instituição de engenharia social do mundo, foi criada pelo John David Rockefeller Jr. Então aí nós temos a Fundação Carnegie, né? Ou Carnegie, como alguns querem dizer, criada em 1905. Nós estamos trabalhando na linha de causalidade das grandes fundações. As grandes fundações estão agindo quase que simultaneamente em diversas áreas como expressão da filantropia. Simultaneamente com o quê? Com aquela linha de causalidade que a gente está falando, que é a causalidade ideológica. Então, eles estão trabalhando juntos. Juntos quer dizer assim, no mesmo período, sabe? Concomitantes. Só que nem sempre estão dialogando, eles estão trocando figurinhas. Muitas vezes eles nem se conhecem. Às vezes, quando um sabe do outro, patrocina o outro, ou dá ideia para o outro. Então, eles começam a trocar ideia a partir da década de 20, década de 30. Aí a proximidade da ideologia com as grandes fundações vai aumentando com o tempo. Próximo slide, vamos lá. O slide não pode falar, né? Próximo espaço aí, então. As ações da Fundação Rockefeller, vamos ver aí, ó. Aí nós temos que duas ações básicas aí no comecinho do século XX. Saúde, ele criou o Instituto Rockefeller de Investigações Médicas, depois se tornou Universidade Rockefeller. E educação, o General Education Board, com o fim de acabar com o analfabetismo no sul dos Estados Unidos. Foi proposta do pastor Batista Frederick Gates. Taylor é o nome do meio, né? Vamos lá. Próximo slide. Estamos acabando já, viu? Então, nós temos o quê? A Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, então, houve dois problemas graves para esses dois grupos, tanto as ONGs quanto para a ideologia, sobretudo a marxista. Eles se viram num tipo de sinuca de bico, numa situação problemática sem saída. Os marxistas deram um jeito pensando assim que, bom, então se os proletários continuam lutando em favor do seu próprio país, das suas elites governantes, e matando outros proletários de outras nações contra outras elites dominantes, então não tem como a ideologia seguir adiante assim. Não tem como. Então eles pensaram assim, vamos repensar as ideias de Karl Marx. O que está errado ali? Então eles entenderam ali, dois deles, né, o Lukács e o Antônio Gramsci, entenderam que a ideia era combater e criticar a teoria crítica, né? Criticar tudo do Ocidente, tudo. Sobretudo, aquela dimensão social, que é a dimensão do saber, das ideias, que Karl Marx dizia que era ideologia, né? Que é ideologia. Então, eles diziam que vamos acabar com o campo das ideias, porque são as ideias que fizeram com que proletários lutassem contra proletários na Primeira Guerra Mundial. Por outro lado, as grandes fundações, né, desses bilionários, o Carnegie, o Rockefeller pai, o Rockefeller filho, e mais um outro que é tem o Holt, esqueci o primeiro nome dele, Holt. Ele era o dono dos diamantes, dono não, vamos dizer assim, é o cara que manipulava os diamantes do mundo. Quem compra o diamante do mundo tem que mandar para esse Holt, para ele legitimar o diamante. O diamante não pode ser vendido no mercado se não for um diamante já avaliado pela casa desse cara. Então esses caras se juntaram e pensaram assim, peraí, o que a gente faz? Nós estamos fazendo bem, nós criamos instituições de saúde, nós criamos instituição de educação, e o homem mesmo assim se mete numa dessa de como que a gente pode frear isso? Aí que surgiu a ideia no David Rockefeller Jr. de criar o primeiro instituto de estudos comportamentais, que daria origem, então, a uma ciência nova, que é a engenharia social. Próximo espacinho aí no PDF, 1918 a 1929, a Laura Spellman, Rockefeller Memorial. Laura Spellman Rockefeller Memorial
foi o primeiro instituto lá, ó, Investimento em Ciências Sociais. Foi o nome da mãe do David Rockefeller Jr. Então ele colocou o nome da mãe dele aí no memorial, nesse Instituto de Ciências Sociais, onde começou a surgir então a disciplina, né, uma disciplina acadêmica chamada Engenharia Social. Foi aí que surgiu. Então foram os passos iniciais, 1918, que é lá o finalzinho da Primeira Guerra Mundial, e 1929. Foi aí que foi engendrada essa disciplina de engenharia social, pela qual hoje nós estamos sendo ratinhos de laboratório, hoje. Então, assim, isso vem de longa data, entendeu? E eles trabalhando contra a família, em todos eles. Como que você vai criar um instituto de estudos sociais, né, de ciências sociais, tentando evitar que os seres humanos entrem novamente numa guerra? Você tem que controlar. Controlar o que pensa, controlar o entretenimento, controlar a sociedade, para que não surja, entre aspas, barbarismos como a Primeira Guerra Mundial. Situações assim de carnificina geral. Mas isso é uma coisa que eles não pararam por aí, né? Cheio de maldade, de boas intenções, mas de consequências trágicas nas boas intenções deles, a coisa foi piorando mais e mais. Próximo slide, vamos lá? Slide é modo de falar, viu? Aí a dificuldade teórica do marxismo. Nós temos aí os globalistas veem suas ações como incapazes, se você aumentar a slide aí, você pode ver, e ficam sem saída, buscam alternativa, né? Eles releem Marx e criticam algumas coisas, invertem algumas ideias, etc. Os comunistas também não entendem a alienação dos trabalhadores, né, para se envolverem com a Primeira Guerra Mundial. Esqueci de fechar aspas. Próximo slide. Vamos lá no próximo, está acabando já. Essa aqui é a Alexandra Kollontai, é uma feminista da qual a professora Suelen já falou nas palestras sobre o feminismo, né? Ela era uma colaboradora, né, do movimento comunista na União Soviética de Lenin, e desde o início as palavras e ideias dela já eram terríveis com relação à família, inclusive com relação ao incesto em família. Ela defendia, né, que não deveria ser proibido o incesto em família. O que eles queriam com isso? Eles queriam fragmentar a família. Fragmentar a família, acabar com a ideia de família tradicional. Porque isso importava ao marxismo. Então, entre as primeiras providências do Partido Revolucionário, foi aí, 3 delas para a gente considerar. Primeiro, reformular o direito da família, em dezembro de 1817. Em 1921, apresenta um código mais aprofundado nas reformas sociais, dizendo que homem ou mulher são absolutamente iguais, o homem não tem que dar ajuda aos filhos, né? Se não quiser, a mulher tem que se virar com os filhos, se quiser também, se quiser. Muitos filhos eram abandonados nesse período. O sexo, o sexo livre foi acabando com os laços de relação de amor, aos poucos na União Soviética, desse início do movimento revolucionário. E a Rússia, né, o item 3 aí, foi o primeiro país do mundo a aprovar o assassinato de bebês, em 1920, desculpa. Então, logo no comecinho ali, entre 17 e 21, você percebe várias ações nesse sentido. O aborto, a igualdade entre os sexos, no masculino e feminino, as mulheres foram estimuladas a ter uma vida liberal, como a dos homens. Em poucos anos, a sociedade soviética estava lotada, milhares e milhares e milhares de crianças de rua, crianças que não tinham nem pai nem mãe para cuidar. Isso é o resultado da política dessa feminista, Alexandra Kollontai. E ela lutava também para acabar com essa ideia de, como eu falei, só frisando aqui, sexo, marido e mulher. Não, você todo mundo com todo mundo e criança também no meio do balaio, né? No meio da confusão. Ela dizia que não tinha problema nenhum os pais com os filhos. Então, essa é a linha da porcaria toda que Satanás operou
através dessas pessoas, mesmo elas não estando conscientes de Satanás. Elas estavam trabalhando para ele, de qualquer jeito. Vamos lá ver se tem um próximo slide. Acho que tem mais um ou dois, talvez. Aí nós temos uma outra capa de um livro dela. Em seus livros, ele apresenta, ela né, apresenta a família como algo a ser destruído. A própria Kollontai é combatido e desfigurado. Este livro é As Relações Sexuais e a Luta de Classes. Esse livro da Kollontai aí faz parte do estudo da onde eu fiz essa adaptação, tá, gente? E hoje é só um trechinho de nada. Aí nós temos algumas considerações aí, né? Conquistas revolucionárias sobre a família. Mas aí, facilitação do divórcio. Se você quisesse divorciar a hora que você quisesse, divorciava. A legalização do aborto, como já mencionamos. A igualdade entre homens e mulheres. Próximo slide. Acabando já. Stalin, o que acontece? O Stalin, ele, nessa hora, gente, é curioso, ó. Isso é muito louco. Isso é muito louco que a gente vai ver agora. Presta atenção. Até agora, parece que está tudo indo numa linha crescente revolucionária, tanto do ponto de vista da ideologia, como do ponto de vista das grandes fundações. No mesmo sentido. Só que, quando chega Stalin ao poder, ele percebe que a sociedade soviética já está aos frangalhos com aquele tipo de política sobre a família. O que ele faz? Ele reverte todas as medidas revolucionárias sobre a família. Ele restaura agora o casamento com compromisso. Se divorciar é crime. Assim, se tiver a segunda mulher, é crime. Os pais vão ter que cuidar dos filhos. Então ele alterou. Por pior que fosse esse canalha, o Stalin, ele foi inteligente, estrategista o bastante para pensar, peraí, nós estamos isolados do lado de cá, né? O socialismo, o comunismo, na Rússia, na União Soviética, e alguns países amigos nossos. Se a gente continuar com a sociedade assim, a gente não vai ter segunda geração, vai acabar. Porque o estrago feito nas famílias foi tão grande que ele teve que reverter. Ele falou, não, volta tudo de onde começou lá. Marido e mulher, casamento, cuidar de criança, quem não cuidar é preso, a gente vai mandar para a Sibéria, e começou a querer restaurar as relações familiares. Foi isso que manteve a União Soviética mais tempo com vida. Porque se fosse continuada a política da Kollontai na União Soviética, não tinha chegado até a década de 60, 70. Não tinha chegado como um país unido, não tinha. Tinha estragado tudo, porque não só os milhões de mortes que ele provocou, né, assassinando, mas assim, com a sociedade sem a liga básica, que é a família, não tem como perdurar. Então, nós temos aí o Stalin. A família é a base, ó, ele começa, a família é a base, dá uma olhada, é a base sobre a qual a sociedade se apoia. Se essa base é destruída, a sociedade também se esfacela. Então ele voltou todas as regras antigas para poder preservar as famílias, senão não ia ter União Soviética. Próximo slide. Então, a família é o princípio, ó, isso não é uma frase só de efeito, é uma verdade isso aí. A família é um princípio de ordenação da sociedade. Então, o que nós temos aí, ó, em poucos anos, a União Soviética estava com milhões de crianças abandonadas. O Stalin falou, não, para tudo. Não dá, não pode ser assim. Então, por mais que ele fosse diabólico, ele foi estrategista o bastante, porque ele não era por caridade que ele fazia isso, não. Viu? Foi por estratégia. Ele voltou, então, atrás para manter as coisas como estavam antes, entre aspas, né? Do ponto de vista das relações familiares. Até o diabo sabe que tem um limite a partir do qual ele não pode ir, né? Então, o Stalin mais ou menos na mesma linha. Ele viu assim, opa, peraí, deixa eu parar, senão o pessoal do meu lado não vai ter liga, nós não vamos ter grupos consistentes, relações consistentes para a gente combater o Ocidente. Tem que primeiro fortalecer aqui. Então, ele voltou atrás. Então, o estrago sobre a família foi tão grande, que se não tivesse revertido, imagina o que ia dar. E nós estamos agora num momento semelhante. Nós estamos vendo as famílias sendo atacadas de todos os lados. As grandes fundações pensam que não, elas continuam patrocinando pesquisa LGBT, pesquisa feminista, pesquisa a favor do aborto, pesquisa sobre a pedofilia como se não fosse, para dizer que, para construir uma ideia de que pedofilia não é crime, que a pessoa é um doente, ele padece de uma patologia, que ele tem que ser tratado, não preso. São pesquisas patrocinadas pela Ford, Fundação MacArthur, Fundação Rockefeller, Fundação Carnegie e outras mais. Entende? Então é isso aí. Acho que não tem mais nenhum slide. Isso aí. Aí nós temos a Escola de Frankfurt, né?
A escola de Frankfurt, os membros da escola de Frankfurt aí, pelo menos de 1923, fundaram em 1924 com Felix Weil, ó, esse jovem aí é o Felix Weil, é filho de um judeu, né, filho de judeu, argentino, o pai dele era um milionário, né, e ele pediu dinheiro para o papai, falou, papai, eu preciso ter uma ideia genial, preciso do dinheiro seu. Você pode me ajudar a criar uma escola de estudos sociais? Todos os meus amigos vão participar, são todos amigos marxistas, gente boa, ó, vamos lá? Então eles criaram a escola de Frankfurt, e a escola de Frankfurt fez tudo ou quase tudo que nós vemos hoje no Ocidente como corrosão da família e da sociedade. Esse foi o culpado na escola de Frankfurt, principal, né? Do início, na verdade, não